Mas, de qualquer forma, Pipero, sobre Corinthians, eu anunciei nas redes sociais e trago aqui, porque ontem o Corinthians, a gente anunciou aqui fez um acordo com a Procuradoria da Fazenda Nacional para pagamento de uma dívida tributária, hoje avaliada em 1,2 bi, caindo para 679 milhões de reais essa dívida para ser paga em até 20 anos, não é tudo em 20 anos, porque dependendo do tributo, um parcelamento diferente. Então, eu tenho aqui, por exemplo, que os débitos que são previdenciários podem ser em 60 parcelas, os débitos não previdenciários, 120 parcelas, então são 10 anos. Então, para algumas coisas são 6, para outras coisas são 10. O grosso é não previdenciário, então o máximo boa parte dessa dívida você paga em 10 anos, o FGTS tem que ser em 60 parcelas, e os créditos de contribuição social, o Corinthians vai pagar à vista com desconto de 70%. Então, a diminuição da dívida não é que vai pagar 679 em 10 anos, cada pedacinho dessa dívida tributária com a União vai ser paga de uma forma. E aí eu liguei para o presidente do Corinthians para saber, então, como é que ele enxergava essa mudança aí de status da própria dívida, que ainda é absurda, mas que em 2 semanas, com decisões da Justiça tinha diminuído substancialmente. O Corinthians ainda avalia o impacto, porque como não vai ser pago à vista, tem os juros, tem isso, tem aquilo, como vai ser o impacto do pagamento dessas dívidas e das outras, né? Porque o Corinthians também negocia via recuperação judicial a pagamento das dívidas da Justiça em parcelas, né? Os credores fazem fila ali para receber mordidinha. O Corinthians tem a dívida da Arena Corinthians que não está nessa dívida, então resolvi ligar para ele para saber. Vamos ver como nós vamos pagar, caderninho. Como é que nós vamos pagar tudo? Vou começar pela dívida mais urgente. Perguntei ao presidente do Corinthians. Primeiro, quero dar parabéns para a Dedé. 9 meses existindo. Obrigada, Dedé. Vai nascer, hein, nosso corintianinho. Dedé, que está aqui com a gente no Débito Todo Dia, desde o dia 0. Aliás, desde o dia menos 20. Foi muito legal com a gente e falou, faça um canal, vai ser legal, vai dar certo. Foi muito gente boa. É quem cuida do nosso sócio torcedor aqui do canal. Feliz é o nosso canal, ajude o canal a crescer. Somos um canal alérgico à torcida única e por isso a nossa presidente do sócio torcedor é São Paulina, assim como Dona Isaura, mãe do Pipo, e a Dona Dolores, minha mãe. Então, Piper, é o seguinte, liguei para o presidente do Corinthians, exclusiva nossa, perguntei o seguinte, vamos por etapas. Ô, presidente, qual é a dívida mais urgente do Corinthians, que não entra todas essas questões? Ele falou, nesse momento, o primeiro papel que está em cima da minha mesa, diz Osmar Stabile, é a negociação com o Tajeres, que é o próximo transfer ban do Corinthians. Então, o Corinthians para de pagar, não é para de pagar tudo, para de pagar muita coisa para tentar negociar com o Tajeres, pagamento do próximo transfer ban que pode cair e prejudicar o Corinthians aí na próxima janela de inscrição. Por quê? Porque o Corinthians colocou, inclusive, na sua previsão orçamentária, a necessidade de venda de jogador. Marcelo Paz falou sobre isso outro dia, e é evidentemente que no meio do ano a chance do Corinthians perder jogadores é muito grande. Disse o Osmar Stabile para mim que, ainda que tenha chegado o Gabriel Paulista, que tenha chegado o Matheus Pereira, ontem jogou o Milan na lateral esquerda, jogadores que foram contratados nessa janela de começo de ano sem pagamento de multa, daquele jeito que o Corinthians está contratando, mas com a possibilidade de registrar. Ele disse que a maior contratação que ele tinha feito foi sido a permanência do Bidon e do Yuri Alberto. Aí, Piper, é o seguinte, o Corinthians negocia com todo mundo, mas está sempre com a corda no pescoço. Se vier esse transfer ban e o Corinthians perder jogador agora ou no meio do ano, Piperno, aí nós vamos jogar só com o terrão mesmo. Aí não poderia repor, sendo que nesses últimos dias, hoje, aliás, também tem sido assunto aí o interesse do Corinthians pelo argentino Solari, jogador do Racing. O Corinthians fez uma oferta, o Racing pediu muito mais alto, o Corinthians tenta reduzir, o Racing bate o pé e tal, mas vejam só, é um clube com o qual o Corinthians também tem um histórico lá atrás de problemas. Foi o Racing que negociou com o Corinthians o Matias Rojas, né? Paraguaio, que ficou aqui só um pouquinho e depois se cobrou do Corinthians uma dívida enorme, e é uma dívida que caiu nesse bolo aí que o Corinthians está renegociando. Tá? Então, veja, o Corinthians, nesses últimos tempos, além da questão do transfer ban, conspira contra o Corinthians a questão da fama recente de mal pagador. Então, é muito difícil para o Corinthians negociar com qualquer clube que seja um parcelamento. Como é que ele vai chegar para um clube e falar, olha, tá bom, eu vou te pagar em 5 parcelas. Aí o cara liga lá para o presidente do Cuiabá. Ô, presidente, e aí, como é que é? E o Corinthians está pagando vocês, não está? Olha, putz, eu entrei numa fila de credor. Então, isso é um complicador. Se vier o transfer ban, pior ainda. Então, acho que, nesse sentido, está muito correto o presidente Stabile dar prioridade para essas contas muito urgentes com clubes que são credores do Corinthians. Muito bem. Ponto 2 da entrevista. E depois de primeiro papelzinho em cima da mesa, é o papelzinho, então, de negociação com o Tajeres para evitar um novo transfer ban.
Para isso, o Corinthians tem negociadores, sim, mas toma à frente das conversas, e é até um ponto a ser elogiado, o Marcelo Paz, que tem trânsito com outros dirigentes que, eventualmente, a nova diretoria do Corinthians ainda não tem, né, de conhecimento, de estar há tanto tempo lidando com a Conmebol. No Fortaleza, o Marcelo Paz liderava isso, inclusive foi elogiado pelo presidente do Tadjeres recentemente, dizendo que estava satisfeito em negociar em outros níveis com o Corinthians. Então, quando a gente fala da não autonomia do Marcelo Paz, que foi a pergunta que eu fiz para ele no Bola da Vez, qual era o tamanho do peso da caneta que ele tinha, ele disse que se reportava ao presidente do Corinthians. É verdade também que, não só nos bastidores do CT, Joaquim Grava, o Marcelo Paz tem atuado. Eu falei, essa dívida com o Transfer Ban pode prejudicar. Eu falei, e quanto o Corinthians deve para Memphis Depay? Dia 15 de fevereiro, essa dívida chega a 41 milhões. Inacreditável. Quer dizer, bom, primeiro que quem deve 41 milhões para por causa do título agora. Não, então, às vezes, acho que daqui a pouco o torcedor do Corinthians, sei lá, pelo menos o dirigente corintiano vai torcer para não ser campeão, para essa dívida não aumentar. Olha que situação absurda. Mas veja, falando sério, dever 41 milhões para um jogador, dever 41 milhões, aliás, já é muito e é feio. Dever 41 milhões para um único jogador significa que esse jogador tem um contrato fora dos padrões do clube e, eu diria, hoje, do tamanho do bolso do clube. O Corinthians não pode continuar pagando tanto assim para um único jogador. Ele foi importante? Foi. Mas e aí? E a dívida desse tamanho? Como é que fica? E não vale o discurso que o Corinthians não é banco, tem que fazer investimentos. É claro que tem que fazer investimentos. Tem que fazer investimentos e pagar. Não pode ser assim. Eu vou contratar, dane-se, entra na fila de credor, depois a gente dá um jeito, renegocia, pede lá um desconto e tal, porque o que importa é reforçar o time. Não pode ser assim. Então, é claro que também não é. Isso não está na conta do presidente Stabile, não foi ele quem herdou essa dívida. Mas o fato é que essa é uma dívida vexatória para o Corinthians e uma dívida que também provoca essa indagação, por que ele ganha tanto? Pois é, o contrato dele é um contrato absolutamente fora da realidade do futebol brasileiro. Nisso, o Corinthians, nesse momento, está contando com uma paciência de um jogador que eu acho até surpreendente para um jogador europeu que nunca ouviu falar numa coisa dessa, né? A gente pode estar acostumado aqui no Brasil que São Paulo atrasa salário, não sei quem atrasa salário, o Corinthians atrasa salário, o Vasco atrasa salário, mas eu não acredito que o Memphis Depay, por mais que seja apaixonado pelo Brasil e pelo futebol sul-americano e tenha rapidamente se identificado com o Corinthians e com o corintiano, já tivesse ouvido falar numa coisa dessa. Acho que os amigos brasileiros dele antigamente, que ele encontrava na Europa, não contaram esse detalhezinho que acontecia aqui. Então, enquanto se fala muito se o Corinthians vai ou não vai renovar com o Memphis Depay, a verdade é que o Corinthians primeiro precisa pagar o Memphis Depay para saber se depois da Copa ele ainda vai querer jogar no Brasil. Porque uma coisa é fato, ele se diverte. Ele não está aqui sofrendo. Não estou dizendo que ele não tem que receber. Evidentemente que ele tem que receber. Mas ele me parece feliz no Brasil. Mas acho que a negociação antes de falar sobre qualquer renovação com o Memphis, precisa pagar o Memphis, né? Eu acho que precisa pagar todo mundo. Agora, no caso do Memphis, Marília, além da questão material e moral de ter que quitar uma dívida, qualquer que seja a dívida, ainda há, sim, de fato, a questão de ter que pagar o jogador a fim de convencê-lo a continuar por aqui, né? Então é um duplo desafio. Gente, não, assim, é inacreditável um clube dever mais de 40 milhões de reais para um único jogador. E ainda querer renovar o contrato com ele e querer convencer o cara de que, olha, a gente nós reconhece, mas paga quando puder. Não pode ser assim, né? Aí, olha lá, aí que eu aproveitei, né? Vamos falar várias perguntinhas. Aproveitou que me atendeu, vamos com tudo. Aliás, foi ele que me ligou até. Não fui eu que liguei dessa vez, não. Ele voltou uma ligação, mas foi ele que me ligou. Aí, presidente, é o seguinte: e o contrato com a Caixa? Estamos negociando, estamos otimistas. A frase dele é: eu vi de um diretor do Corinthians, quando eu voltei agora, que eu tinha dito a ele que depois de ter feito o estádio, eu não seria mais candidato a nada no Corinthians. E ele teria dito para ele: o senhor voltou para pagar o estádio, que já é um sinal, apesar da resposta não ter sido clara, que ele é candidato, evidentemente, no final do ano à presidência do Corinthians. E aí ele falou que as negociações com a Caixa estão evoluindo, que do ponto de vista da empresa, aí é fácil, é uma empresa cheia de compliance, que deveria ter no Corinthians, que tem várias regras de negociação, que é demorada a negociação com a Caixa,
Porque não é só lá por dedo, viu, Pipo? Não é só o digital lá, como chama? Não sei aquela sign, cert sign. Tem que blá, 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 blá. Não, opa, sim. Precisamos do blá, blá, blá. Mas que está otimista. Sobre a negociação com a BYD, que muito se falou nos últimos dias, ele falou que sim, existe uma negociação com a BYD para uniforme, e não para a Arena, Neoquímica Arena, mudar o naming rights. Aí, Piper, entrei na história das últimas negociações que ficaram evidentes quando a gente falou sobre o poder da caneta do Marcelo Paes. Marcelo Paes, Kaique e Alisson. Sobre o Alisson, ele falou, a negociação com o Alisson, ela começou de um jeito, com uma diretoria, ele teve a elegância de não falar nomes, saiu o Casares, entrou o Casares, era esse, era aquele, falou São Paulo sempre. Era uma negociação, era 1 milhão, virou 1,5 milhão, virou 1,5 milhão, mas não joga o Paulista. 1,5 milhão não joga o Paulista e custa 2 milhões se jogar contra o São Paulo em alguma competição. E no final do ano, se tiver cumprido não sei quantos jogos, o Corinthians era obrigado a comprar o jogador. Virou uma negociação que não valia a pena, com os penduricalhos que foram andando. Ele pediu, segundo ele, desculpas também a representantes do Alisson, porque o que estava sempre certo, mas sabe aquele certo? Depois liga e fala, não, mas tem mais um negócio. Nesse meio tempo, mudou a diretoria, os que mudaram as condições, e ele falou que virou uma negociação impossível para o Corinthians. Eu falei, bom, mas ele estava chegando, um pedido do Dorival, para o lugar do Maicon, que foi para o Atlético Mineiro. E além do Maicon, o Corinthians perdeu o Martínez, que tem passaporte, chegou hoje, Piperno. Abemos passaporte. Abemos Martínez ou abemos só o passaporte? Hoje chegou o passaporte. Ixi. Abemos passaporte. Falei, agora não tem o Maicon e não tem o Martínez. Aí a resposta do presidente do Corinthians para mim foi, mas se eles estivessem aqui, não tinha jogado o André. O Corinthians vive um pouco de milagre, sabe? Porque o André já era do time do profissional no ano passado. A falta de 2 jogadores no elenco torna o elenco do Corinthians, que já não tem reserva, sem nenhum. O André era o reserva. Agora joga o reserva do reserva e não tem os outros 2. Falei pro professor, falei, presidente, é o seguinte, com todo respeito, mas não temos volante, temos que contratar. Isso aí temos que ver um sem contrato aí e contratar, Piper. Tá vendo? Só podia ter entrado naquela fila lá pelo Kanté, que eu dei sugerido outro dia. Bom, agora, falando sério, realmente, o André é um menino que está evoluindo bem, é importante. Assim, eu acho que, e sempre defendi que o Corinthians deveria garimpar melhor as suas categorias de base, porque o Corinthians sempre foi. O Corinthians, tradicionalmente, ele sempre foi muito mais jogador que o Palmeiras. Muito mais. O Palmeiras, claro que vem agora de um ciclo virtuoso, revelou muita gente, faz um trabalho diferente na base e tal. É uma história que todo mundo conhece. Mas o Corinthians sempre fez muita gente. Então, nesse momento de extrema dificuldade, em vez de ir para o mercado para tentar buscar jogador mediano, acho que assim, a prioridade é buscar essa alternativa em casa. Se não tiver em casa, vamos lá buscar fora. E eu acho que esse menino, ele é bastante promissor, sim. Então, se o Martínez voltar depois, o Corinthians que converse com ele, que mude, que vai, enfim, entender as razões por todo esse sumiço, mas o fato é que o André e o Martínez, ok, é um Corinthians, eu acho que com reposição em relação ao que tinha no final do ano passado. Agora, de fato, o Corinthians dá, digamos, entre aspas, sorte em algumas coisas, porque eu acho que a safra que vem aí é muito boa, como, aliás, a do São Paulo também. Milagre. Vivemos de milagre, Piper. É um milagre o Hugo Souza, que acha, não sei aonde. O Corinthians vive de milagre, não é? Não vive de. Não é que a base é planejada, vamos formar esse, vamos formar aquele. É muito tambor, Piper. É a força do tambor. Aí, como o tambor às vezes ajuda, o Saravá São Jorge funciona assim. Aí, Martínez, abemos passaporte. Então, chegou o passaporte hoje. O Corinthians foi comunicado pelo staff do Martínez que o passaporte foi entregue hoje. Se ele vai pegar o avião imediatamente e chegar aqui hoje, ainda não sei. Mas o passaporte foi entregue hoje ao Martínez. Aí eu falei, mas vai ficar? Precisa saber se o Dorival quer. Eu falei, nossa, o Dorival tá mandando, hein? Não, precisa ver dentro do nosso... Porque aí apesar de ficar o Corinthians grandão, porque a base resolveu nos últimos 45 dias, não é nos últimos 5 anos, 45 dias de base, agora é a base. O Corinthians não tem dinheiro para contratar outro volante, Piper. Não contratou o Alisson, perdeu uma coisa. Se o Martínez ficar quietinho, capaz de se acertarem. Agora, o Martínez vai ouvir, hein? Porque o presidente até brincou comigo, falou: o Carrilho colocou 400 para achar o Martínez. O Dorival colocou mais 100. Você empresta mais 100? Falei, empresta. Então já está em 600 para achar o Martínez, Piper. Olha como o Martínez é valorizado, hein? Tá realmente brilhando, tá brilhando pela ausência aí. Então... Tem que ter volante. Se fosse outra posição, não emprestava. Como é volante, não tá. É assim? Quer dizer, você tá dando mais dinheirinho pelo Martínez do que pelo Yuri Alberto, por exemplo? O Yuri Alberto não precisa ser achado. É aquele cartaz recompensa. Wanted. Reward. R$600. Reward.
Mas eu também, aí eu tô com o presidente. Ele vai ter que convencer o Dorival. É um relacionamento que está trincado. É aquele negócio, sabe, do casal que resolveu dar um tempo. Eu acho que o Dorival está dando um tempo com ele, e aí vai caber ao Martínez recompor essa relação. De qualquer forma, enquanto não arruma outro, dá uma bronca no Martínez, cobra uma multa e deixa ele quietinho lá e usa de vez em quando. Né? É assim que você faz, Pipo? Às vezes você não sabe o que fazer. Sexta-feira, só tem tu, vai tu mesmo. É isso, Pipo? Que a gente... Eu ligo pro Dorival e falo, Dorival, Pipero deu uma dica para você. Faz assim, só tem tu, dá o dedinho. Eu tenho, eu tenho um espírito diplomático. Né? Sei, tá bom. Só Chama isso que eu assim, tenho a dizer. só isso que você tem a dizer. É sexta-feira, né, Pipo? Sexta-feira, tá meio que vai chover, meio sei o que. Semana antes do carnaval, o povo ainda tá meio assim. Aí você tá, só tem tu, vamos de Martínez mesmo. Bom. Você vê, às vezes aparece alguma alternativa chata pra burra, mas quando é o que tem, vamos lá, né? Olha quanto eu entrevistei o presidente, hein? Papelzinho e vira. Vamos lá, Anrileri. Mais um episódio, Anrileri. Agora quer ficar. O empresário que não quer, ele falou: o Anrileri quer jogar. Agora ele precisa contratar, ele quer ficar. Agora precisa convencer o empresário dele. Então, atenção fiel. Entre no Instagram do empresário do Anrileri, que é ele que precisa ser convencido. E se você não tem essa vontade, lembra que o reserva do Bidu é o Hugo. Até eu que estou sem vontade, acho que vou entrar lá, Piper. Porque, né? O reserva do Matheus Bidu, que está jogando bem, fez até a jogada do primeiro gol ontem, é o Hugo. Então, se você tem um pouquinho de Corinthians no seu coração, convença o empresário do Anrileri, porque estamos precisando, Piper. Não temos jogador. É aquela coisa que valeu para o Martínez, né? Não tem tu, vai com tu mesmo, né? Então, é aquela coisa, já que houve um arrependimento e tal, é exatamente o mesmo caso de Amor, né? Quer dizer, resolveu dar um tempo e tal, saiu, ameaçou sair de casa, porque queria respirar novos ares, mas aí pensou melhor, voltou, fica lá, não gasta. Não, sabe, o reserva é ruim, sair para o mercado para trazer outro custa dinheirinho que não tem, deixa lá, né? Fala família, beleza? Mais um giro de notícias para você acompanhar tudo e não perder nenhum conteúdo. Peço humildemente para você dar um like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando também o sino das notificações para você sempre estar acompanhando sobre tudo que está sendo falado aí no dia a dia do Coringão. Peço humildemente para você dar um like nesse vídeo, valeu? E encerra essa edição por aqui, um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!